Eu sei que Deus vai tocar no coração de alguém, está tocando. Enquanto a gente vai intercedendo, Deus vai fazendo a obra. Olha aí, eu sinto, hein? Eu sinto uma movimentação. Meu Deus. Ainda antes de eu ler a palavra, que é para a língua não colar no céu da boca, eu estou crendo. Meu Deus. Vai chegar. Olha aí, ó. Ó como vem. Meu Deus, no mistério. Te amo. Obrigado, minha amiga. Deus abençoe. Versículo 1 em diante, diz assim, ó, preste muita atenção. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas capítulo 5, gente, versículo 1 em diante. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco. Diga comigo, ensinava do barco. Isso, diga de novo, do barco. Isso, e esse barco era de quem? Isso, do Pedro. Ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Gente, eu estava lendo ali uma versão da King James, eu amei, diz assim, ó, velejai para o profundo e lance o arrastão. E aí quem é pescador vai entender, é a forma de lançar a rede, bem como a própria rede. E lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Fala comigo, grande. Fala comigo, grande. Fala assim, muito grande. Acorda o teu vizinho aí e fala para ele, pesado. Pesada a quantidade. De forma que a rede rompia. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. De maneira tal que quase ia a pique. Agora fala para mim, por que que os barcos quase iam a pique? Por causa de quê? Não estava cheio, irmão, estava como? Muito cheio, muito pesado. A quantidade de peixes era grande, pesado. Olha para o vizinho de novo, fala, pesado. Fala assim, a carga estava pesada. No 3 você vai liberar uma palavra profética para quem conseguiu se manter de pé ao seu lado. Quando eu disser 3, não levanta agora não vai funcionar não. Mentira, vai sim, levanta. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para essa pessoa: não desfaz a carga. Não contei até 3 ainda, o nome disso é ansiedade. Jesus tem poder para te curar nessa noite. No 3, menino. Quando eu disser 3, você vai dizer para ele ou para ela: não desfaça a carga. É 1, é 2, é 3, diga. Isso, senta dando glória a Deus aí por essa palavra. Glória a Deus. Cessa esse riso frouxo. Aleluia. Quero falar 2 coisas aqui nessa noite. Quero ser objetiva, porque eu ainda estou aleluiada com a primeira porção da palavra. Eu estava ali quase pensando em desistir desse método, Alexandre. Pensava, meu Deus, 2 porções de palavra é muita coisa. Dependendo do pregador, tipo, se for assim, igual foi hoje aqui, meu Deus, é uma porção muito grande. Eu ainda estou ruminando o que está rolando na primeira porção.
Rapaz, eu ainda estou aqui com o negócio de Jezabel, de Baal, de próximo capítulo. Você está me entendendo? E aí eu estava ali quase definindo. Quando o culto acabar, vou falar com o Alexandre. Não, é muita coisa. É muita porção, não dá tempo e tal. Aí o Espírito Santo falou para mim: você tem que parar de ter medo do muito. E aí eu falei: Senhor, então me confirma a palavra dessa noite, porque esse texto é tão conhecido, só eu devo ter umas 10 mensagens nele, já devo ter pregado mais de 150 só no capítulo. E aí ele falou para mim: não, mas hoje você vai falar sobre suportar a carga do muito, suportar a carga da bênção. E aí na mesma hora eu já senti Deus pelejando pela vida do Alexandre, dizendo: não, vai desfazer o método. Vai continuar tendo 2 porções quando tiver que ter. Falei: amém, 2 porções. Aí eu me lembro, por exemplo, de Eliseu, né? Estou falando com você e estou lembrando de Eliseu caminhando com Elias, vendo tudo que aquele homem, no poder do Espírito, foi capacitado por Deus para fazer, e ainda assim ter a ousadia de, sabendo que o seu Senhor partiria de si, ele vai fazer um pedido. E o interessante é que, por Elias ser o profeta que ele era, penso eu que Elias já sabia o que ele ia pedir. Como é que eu penso isso, ou por que eu penso isso? Porque Eliseu já estava tentando deschavar da presença de Elias, já estava tentando deschavar da presença de Eliseu várias vezes, por pelo menos 3 vezes que eu me lembro registrado no texto. O texto diz que Elias, preparando-se, né, para se ausentar, porque ele sabia que ia ser retirado, e aí ele anda com Eliseu um cadinho num lugar, e ele diz assim para ele: espera aqui que eu vou ali. E aí Eliseu dizia: vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Como quem diz: aonde você for, eu vou também. Até porque já havia acontecido ocasiões assim, e era comum que profetas se deslocassem dessa maneira. Tanto é que depois do Senhor já haver arrebatado Elias, e Eliseu já está de posse daquela porção dobrada da virtude do Espírito que estava sobre a vida do seu mentor Elias, a escola de profetas vai até Eliseu dizendo: quer que a gente procure Elias? Porque pensavam que Deus tinha arrebatado ele dali e colocado ele em qualquer outro lugar, mas não era esse o caso. Então por isso você vai ver Eliseu mais no encalço do seu Senhor como nunca. E por uma segunda vez, mais uma vez, Elias está tentando sair da presença de Eliseu, e aí ele diz: fica-te aqui, que eu vou ali mais adiante. Aí Eliseu dizia para ele: vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Como quem diz: aonde você for, eu estou aqui no teu pé, estou colado contigo, não te deixo. E assim foi. E aí Elias, percebendo que Eliseu não descolava, Elias, percebendo que Eliseu já tinha percebido, rende-se a ele, dizendo assim: diga-me logo o que você queres, o que você quer me pedir antes que eu seja tomado de ti. Aí ele já estava pronto, irmão. Eu nunca vi alguém com um pedido tão rápido, né? Peço que haja porção dobrada do Espírito que está sobre você, da virtude que está sobre você, ou seja, da forma como Deus te usa. Aí Elias vai dizer para ele: dura coisa você me pediu. Diga para mim, irmãos, aquilo que já havia da parte de Deus sobre a vida de Elias já era muito grande, sim ou não? Sim ou não? Tanto era que foi pregado hoje aqui o poder que um profeta tem diante de um exército inteiro, o poder que um profeta tem diante de uma nação. Quantas vezes Deus, através dos seus profetas, protelou o cativeiro babilônico? Porque se ele encontrasse um profeta que intercedesse para fazer o que Jeremias fez, era o suficiente para que Israel continuasse a viver da misericórdia de Deus e não apenas do seu juízo. A palavra do Senhor vai dizer acerca do ministério do profeta. Veja, eu não disse ministério profético como dom, eu disse da conduta da vida de um homem que é profeta de Deus. São coisas diferentes. O exercício do dom profético, ele é compartilhado entre os ministérios e entregue pelo próprio Deus e despertado
dado por aqueles que já têm de Deus, um dom também para que outras pessoas também tenham carga profética, unção profética, ministração profética, caminhem no profético. Mas eu quero que você entenda que quando eu falo de Elias e quando eu falo de Eliseu, eu não estou falando de ministério profético, eu estou falando de ser um profeta. E aí depois, se você quiser estudar, você vai perceber que tem diferença do exercício no uso do dom do ministério profético e no uso da vida de quem foi separado por Deus. Ministério profético você pode receber de Deus. Ministério profético você pode ser ensinado por um líder. Agora, ser separado como profeta, e só Deus te separa. É disso que eu estou falando. E aí por isso Elias vai dizer assim para Eliseu: dura coisa me pediste. Porque ele está entendendo o seguinte: se você me pede qualquer outra coisa que está sobre mim e eu tenho poder para delegar e para executar, eu delego, libero, executo sobre você. Só que veja, Eliseu, e aí eu estou abrindo um parênteses para você entender por que Elias está dizendo que é duro o que ele pediu. Por que é duro o que pediu? Porque você me pediu algo que está comigo, mas não é meu, não me pertence. Então, vamos fazer assim: se tu me vires quando eu for tirado de ti, quando eu for tomado, assim será. Mas se tu não vires, não será. Elias não está determinando que Eliseu vai receber o que ele pediu. Elias está condicionando qual é a forma de receber o que ele pediu. Elias não tem autoridade naquele momento para dizer: você receberá. A única autoridade que ele tem num espírito de intercessão é apenas condicionar qual é a melhor forma para que ele receba. Então qual é a condição? E aí eu vou falar rasgado de um jeito bem no populástico, que é para todo mundo entender. O que ele está dizendo é o seguinte: o que vai acontecer agora é inédito, sobrenatural e absurdo. Se você aguentar ver a olhos nus o que vai acontecer agora, sem desmaiar, sem ser arrebatado, sem dar nenhum chilique, é sinal que você está pronto para receber aquilo que você está pedindo. Era necessário um nível de experimento muito forte para receber aquilo que Eliseu estava pedindo ao seu mentor, ao profeta Elias, porque não dependia dele, como eu já expliquei para você. Aí, quando aquele momento sobrenatural acontece, existem coisas que Eliseu nem está conseguindo discernir direito. No meio de um redemoinho, o Senhor se manifesta. É uma mistura de vento, que é físico, mas de atmosfera sobrenatural, que é espírito. Vai consumir a matéria de Elias de uma maneira que a gente não sabe, se visível, se invisível, se virando poeira e sumindo no meio do vento. A gente não sabe, se aparecendo e desaparecendo, num abrir e fechar de olhos. Só que isso é precedido por uma manifestação espetacular. Quando eu digo espetacular, eu estou usando a propriedade completa da palavra espetacular. Os seus olhos vão ver um deslumbre absurdo de algo que a sua mente jamais conseguiu imaginar. E diante daquela visão totalmente sobrenatural, ele vai dar o grito que qualquer hebreu, que qualquer judeu dá quando acha que está prestes a morrer sem ter chance de sobreviver. E aí ele vai dizer: ai meu Senhor. Ele vai dizer: meu pai. São as duas expressões de quando um judeu pensa que está perto demais da morte, sem tempo de pedir misericórdia para sobreviver. Gideão disse isso, Isaías disse isso, Daniel disse isso. Todos os homens que se aproximaram demais de uma manifestação sobrenatural da glória de Deus. E aí você começa a entender porque que Elias disse para ele: se tu me vires quando for tomado de ti, o que você pediu vai acontecer. Mas se você não vê, não vai acontecer. O que ele está dizendo é o seguinte: Elias, ou melhor, Eliseu, eu trafego em outra atmosfera, de tal forma que o que você está para ver, por mais sobrenatural que seja, tem que fazer parte do seu natural. Ou seja, você terá que ser capaz de suportar. Está todo mundo me ouvindo bem? Parece que cortou aqui. Você terá que suportar. Eu não estou dizendo que ele vai transitar o tempo todo no sobrenatural. Só que para o nível do que ele pediu, aquilo que mataria qualquer homem, em razão do que ele pediu, aquilo que deixaria qualquer pessoa catatônica,
deveria passar por ele, pela sua matéria, pelo seu físico, e por mais que ele gritasse, por mais que ele tremesse, por mais que ele batesse as pernas uma na outra, talvez dependendo do medo que ele sentisse naquele momento, ele deveria suportar a visão. Todavia, pensando que vai morrer, ele grita: meu pai, referindo-se ao próprio Elias, carros de Israel e seus cavaleiros. Irmão, o entendimento superficial que eu tenho aqui, volto a dizer, superficial que eu tenho aqui, é que ele está tendo uma visão do céu na sua frente, de um arrebatamento completo, aonde algo sobrenatural vai atravessar a matéria física de um homem, e vai ficar difícil ele separar o que é realidade, o que é espiritual, o que é físico, o que é matéria, Você está me entendendo? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E aí o texto diz que vem um redemoinho, e de repente ele sumiu. Estava aqui e sumiu. E parece cena de filme. O texto diz que a capa cai, e ele pega a capa. Aí eu te pergunto, a unção está na capa? O poder está na capa? A glória está na capa? O dom está na capa? Vamos, não tenha preguiça. A consagração está na capa? Não está. Só que a capa é uma evidência. Por que o restante da roupa não caiu? Por que não caiu a túnica também? Por que não caiu o cinto também? Só caiu a capa é evidência de que o que ele pediu a Elias, quem deu? Deus. É por isso que a resposta não depende mais da presença de Elias. Não, você não entendeu. Você está olhando para coisas palpáveis, visíveis, e está pedindo algumas coisas sobrenaturais por referências humanas que você tem. Empresas que você vê e você diz: eu gostaria de ter uma empresa como a empresa do fulano, uma startup como a startup do ciclano. Veja como o ministério do Beltrano é bonito, é consistente. Veja como o ministério da outra parece ser tão organizado, tão útil, tão relevante dentro da nação, dentro da comunidade, dentro da igreja. Então, por referências, você pensa: quem sabe Deus também não pode fazer isso comigo? Quem sabe Deus não pode me dar uma família assim também? Quem sabe Deus não pode fazer da igreja que eu sou pastor uma igreja como aquela que eu tenho como referência de unção, de poder? E a nossa ideia é: eu vou usar aquela referência para caminhar junto, para estar perto, na certeza de que aquela mentoria vai transferir para mim aquilo que eu preciso para chegar aonde aquela pessoa chegou, ou ir até além de onde ela foi. E ali eu alimento meus sonhos, ali eu alimento minha esperança, ali eu alimento meu ministério. Só que quando a capa de Elias cai, Eliseu pega, uma das coisas que nós precisamos entender é que quando Deus desaparece com as referências que você tinha por máximo, é porque Ele está te autorizando a ir um nível além do que as referências que você teve aqui na terra. Você não entendeu ou está com medo? Das duas, uma, porque o que Deus te trouxe hoje aqui para dizer é: quem vai evidenciar o teu sucesso, a tua unção, o teu caminho, não é o teu mentor, é a minha mão. A minha mão vai evidenciar aquilo que a matéria não pode produzir. E eu quero concordar com a pregação dessa noite, que antecedeu a segunda mensagem, e dizer para você que o próximo e melhor nível da sua vida vem agora. Não, você não me ouviu, não é possível. Desperta alguém aí do teu lado e fala: o próximo nível é o melhor. Grita aí para ele e diz: é o melhor. Sacode alguém, incomoda ele e diz: e ele vem agora. Ele vem agora. Agora, quando eu estou com medo de morrer, agora mesmo. Agora, quando eu estou devendo como nunca, agora mesmo. Agora, quando eu enterrei pessoas que eu amava, agora mesmo. O teu pior momento
Espírito, Deus evidencia para aquilo que você foi chamado. Eu estou pregando aqui e eu vejo uma capa pairando no ar. Se eu fosse você, eu dava um salto da cadeira e pegava ela. A capa é minha, o ministério é meu, a unção é minha. O que eu pedi, Deus me deu. É meu, é meu. Pega sem medo, pega sem medo. Se envolva na capa. Aleluia. Camila, mas a leitura tem Lucas 5. O que Elias e Eliseu tem a ver com isso? Tudo. Eu estou falando de ministério, estou falando de vida, estou falando de futuro, estou falando da distância que tem entre o que você quer e o que você aguenta receber. E para quem quiser, esse caminho está aberto. Para quem quiser, esse caminho está aberto. Se puder deixar a luz acesa, eu agradeço. Porção dobrada da virtude, do poder que está sobre ti. Irmãos, o poder de Deus maravilha qualquer um que já tenha tido experiência com Ele. Ah, Camila, eu não sinto isso. Então você ainda não teve uma experiência com o poder de Deus. Irmão, com todo respeito a toda a tecnologia que as nossas igrejas carregam hoje, eu não estou falando de bateria, não estou falando de instrumento, não estou falando de luz, não estou falando de LED, não estou falando de pirotecnia, não estou falando de dopamina mental. Irmão, eu estou falando de unção. Estou falando de manifestação de poder de Deus a olho nu. Estou falando de ímpio se arrepiar e querer confessar pecado. Estou falando de gente vir correndo ao altar porque está sentindo tanto poder de Deus que se não confessar morre. Estou falando de poder de Deus. Quem já teve uma experiência com o poder de Deus sabe o quanto o poder de Deus é atraente. Quem já teve alguma experiência com o poder de Deus sabe o que é que leva um Moisés a dizer para um Deus: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Veja, ele nunca quis menos, ele viu coisas extraordinárias na peregrinação. Todavia, quanto mais ele convivia com Deus, mais ele queria saber. Irmãos, o poder de Deus é atraente como a pornografia nunca vai ser. O poder de Deus é atraente como a cocaína nunca vai ser. O poder de Deus é atraente como a maledicência nunca será. O poder de Deus é atraente como o dinheiro jamais será. Ah, Camila, se isso é verdade, por que todo mundo não busca o poder? Todo mundo quer, só que não busca porque fica paralisado pela culpa de não querer pagar o preço da renúncia para vivê-lo. Mas a verdade é que o fato de não tê-lo não dá satisfação a quem não tem, não. Só move culpa, porque você sabe que está ali, mas você não consegue sacar, porque não quer pagar o preço de quase morrer. Porque deste poder que eu prego aqui agora, ele traz consigo um quase. Só que eu vim nessa noite da parte de Deus dizer a quem tem ouvidos para ouvir, que tem um imbróglio na tua vida espiritual, emocional e como consequência psicossomática na sua vida física, por você não estar desfrutando o poder, por você não estar vivendo o poder. E por que isso está acontecendo se você sabe que o poder de Deus é tão bom? Porque de alguma maneira Satanás tirou seu foco da visão e do chamado que Deus tem com você e te colocou num lugar de comodidade, não é num lugar de prova, não. Foi-se o tempo que a artimanha do maligno era luta. A artimanha do maligno hoje é conforto, para te tirar desse lugar. De que lugar? Do lugar em que pedir porção dobrada não torna você um egoísta. Torna você alguém com maior fome do que os outros. Hoje mesmo, aonde nós estamos hospedados, tem um prato que ele é disposto no cardápio, mas ele é para 2 pessoas. E vez ou outra,
eu olho quando eu estou num restaurante, hospedado em algum hotel que tem uma comida legal, que eu gosto de comer, e eu vejo que é para 2. E aí, quando eu ligo para o restaurante, eu digo, me vê o prato tal. E aí a pessoa diz assim, é para 2. E eu digo, não tem problema, pode trazer. Às vezes, de fato, eu não como tudo, mas eu peço por causa do tipo da comida só ter aquela porção. Mas, muitas vezes, e não poucas, e talvez por isso eu esteja 8 quilos acima do meu chamado, eu como tudo. Mesmo sendo uma pessoa, eu consigo comer uma porção para 2 pessoas. Aí eu te pergunto, a porção para 2 é apenas para matar a fome? Não, é para consumir o desejo. Agora vem para o lado espiritual. Você vai entender, irmão. Quando você vai numa churrascaria, num rodízio, você vai num rodízio para matar a tua fome? É isso, gente? Vamos jogar limpo. Não é, irmão, coração, desce, vai. Picanha, vem, pode botar. Alcatra, fraldinha, contra filé, não sei o que, argentino, vem, filé, pá. A fome já foi embora há muito tempo, mas por que você continua comendo? Por que você continua comendo? Unção não se consome, se deseja. Poder de Deus é isso. Não é para ostentar, não é para performar. Ah, eu quero para ficar famoso, não. Eu quero para ser conhecido, não. Eu quero para aquela minha geografia me desejar, não. Quem desejar assim não recebe a capa. Quem desejar assim não aguenta a carga. Será esmagado na própria motivação. Será esmagado na própria idolatria. Será esmagado na própria performance. Será esmagado diante da própria multidão. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, neste tempo, a fome se converterá em desejo. E como é que eu sei disso? Não temos anêmicos espirituais hoje aqui. Os anêmicos não vêm ao culto. Os anêmicos se saciam em casa. 5 minutinhos de devocional. Eu não preciso de um culto a mais do dia que já tem culto na minha igreja. Essa pessoa não tem fome. Ela é saciada numa noite de domingo, numa pregação no YouTube. Por que eu estou pregando essa palavra para quem está aqui? Porque Deus quer evidenciar o ministério de quem tem desejo. Tem gente aqui que sabe, tem um pouco mais, tem um pouco mais, tem mais do que número de seguidores, tem mais do que evidência e reconhecimento humano, tem mais do que nome no livro da vida. Nada é melhor do que o nome no livro da vida. A alegria é nome no livro da vida, mas até lá eu vou desejar. Até lá eu quero ver paralítico andar. Até lá eu quero ver cego ver. Até lá eu quero ver um avivamento na nação brasileira. Até lá a reforma precisa começar. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Vamos, levante. Bote a mão esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, aonde a tua mão tocar, um desejo pelas coisas espirituais vão começar a tomar conta de você. A fome da carne vai sair e o desejo do Espírito vai crescer. Prepare, você vai ministrar desejo pelo mundo espiritual. 2, você vai desejar receber o poder de Deus como nunca ouviu até aqui. Quando eu disser 3, você vai pôr a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele: desejo pelo Senhor. É 1, é 2, é 3. Ministre essa palavra. Desejo pelo Senhor. Desejo pelo Senhor. Desejo pelo jejum. Desejo pela oração. Desejo pelo propósito. Desejo por comer legumes. Desejo por se abster de carne. Desejo de sair da frente das telas. Desejo de deixar um rastro de unção aonde você passar. Deseje a unção. Deseje a unção. Tenha fome da unção.
deseje a eternidade. Camila, eu volto a perguntar. Camila, eu volto a perguntar a minha exegese, minha homilética. Não me deixar de perguntar. O que Pedro tem a ver com isso? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. A leitura que nós fizemos, ó. Apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? Estamos aqui falando nessa noite de uma porção excedente, de uma porção que você não aprende na escola dominical, de uma porção que você não recebe numa conferência de avivamento. Nós estamos falando sobre uma fome que continua depois que o culto acaba. Nós estamos falando sobre um desejo que não se supre, mesmo depois de você ter falado em línguas o dia inteiro. É isso que nós estamos pregando nessa noite. Estamos falando sobre, por exemplo, estamos falando sobre caminhar com Elias, ver o que ele fez, e em vez de se intimidar dizendo, quem mais poderia fazer isso? Olhar para ele e dizer, eu vou fazer 2 vezes mais. É disso que nós estamos falando nessa noite. De alguém que vê o que quase mata e diz, se eu não morrer eu quero. É de alguém cuja adrenalina da unção é maior do que o medo de morrer por ela. Mas não por performance, mas por desejo da intimidade e do relacionamento de quem concede isso. Eliseu recebeu, e agora Pedro vai receber, porque quando o Senhor o chama aqui em Lucas 5, Ele não chama só mais 2 apóstolos da cúpula da igreja primitiva, não. Você sabe que Ele chama o líder dos líderes. Então isso se adequa um pouco no que eu estou querendo te dizer. É como se fosse assim, já é difícil ser líder de um povo, gente, sim ou não? Imagine então ser líder dos que lideram. Aonde você acha que tem mais ego? No povo ou entre os líderes? Onde você acha que é mais difícil argumentar? Entre os ouvintes ou entre os mestres? Isso tudo compõe o chamado de Pedro. Quem ainda está comigo, diga amém. Agora veja, quando Jesus chega, ele vê 2 barcos. Por que Lucas faz questão de relatar isso? Que quando ele chega, ele vê 2 barcos. E se ele foi ali só para chamar Pedro? E para tanto ele faz uso do barco de Pedro. Eu amo esse texto e eu vou tentar ser cirúrgica, como um bisturi de um corte só, porque textos que eu amo muito, como Lucas 5, Marcos 5, eu perco a noção. Fico com desejo de esgotar o texto. Mas eu preciso entregar somente o que Deus me falou. Ele viu 2 barcos e ele escolhe um barco. Qual barco ele escolheu, gente? Por quê? E aí eu quero confirmar o que eu disse na introdução da palavra. O exercício de um ministério profético pode ser exercido até por uma criança, se despertarmos o dom nela, se ministrarmos sobre ela ou se mandarmos ela repetir aquilo que liberamos, ok? Mas o ser profeta é selecionado pelo próprio Deus.
ele seleciona e escolhe o barco de Pedro como apontamento de que há uma eleição ali, naquele lugar. Está todo mundo ali e muitos vão vir depois que Pedro vier. Mas ele foi ali para chamar a todos? Não, ele foi ali para chamar. Jesus não chama, não toca, não ministra diretamente, entenda, em quem o seu ministério toca, ministra e está autorizado. É por isso que precisamos ser obedientes ao chamado, porque existem vidas que Deus decidiu se revelar a elas através de você. Então não cai nessa onda de achar assim sempre: ah, Deus não usa a mim, Deus usa outro. Você não está errado, pode até usar, mas ele havia determinado que o usado seria você. Se ele botar outro em seu lugar, sinal que ficou uma falta. Isso está contado no livro das obras. Então isso é muito sério. Você vai prestar conta do que você fez, mas vai prestar muito maior conta do que você não fez. Diga para mim, só para você entender, porque tem gente medindo a minha palavra enquanto eu prego. Diga para mim, Eli, o sacerdote da casa do Senhor, nos dias de Ana, aquele que recebeu Samuel ainda menino, Ofni e Finéias, 2 prostitutos na casa de Deus, adúlteros, sem vergonhas, roubadores, ladrões, roubaram, prostituíram. Eli era seu pai, sacerdote sobre eles. Diga para mim, há alguma menção que Eli, o pai deles, tivesse se prostituído? Tivesse se corrompido? Tivesse roubado alguma coisa das ofertas do Senhor? Não, só que ele fazia vista grossa mesmo sabendo que os filhos faziam. Ele nunca recebeu a sentença que recebeu sobre si e sobre toda a sua casa pelo que ele fez. Ele recebeu a sentença pelo que ele... Guarda isso na tua memória. Quando você achar que ministério, chamado e unção podem ser negligenciados. Viu 2 barcos, escolheu o de Pedro e entrou nele. Eu costumo dizer que quando ele entra, ele mede a estrutura do barco. Por quê? Porque ele já havia previsto a pesca daquela manhã. Sim ou não, gente? E eu tenho para mim que Jesus está pregando do barco de quem ele chama. E está medindo. Vai estar lá. Aquele parafuso ele vai soltar. Eu que estou falando isso para você, para poder te fazer entender como Deus avalia a sua estrutura antes de te entregar a capa. Como Deus avalia a tua estrutura antes de entregar essa unção que você pede. Aí vamos supor que o barco de Pedro não estivesse preparado para aquela pesca. E agora eu não vou te dar cola, vou deixar você responder segundo a tua cabeça. Você acha de verdade que o barco de Pedro estava preparado para aquela pesca? Que bom, você é muito inteligente. Como é que a gente sabe que ele não estava definitivamente preparado para aquela pesca? Como que a gente tinha essa conclusão? Porque o texto diz o que para a gente? Que o barco ia quase o quê? Então ele não estava preparado para aquela quantidade. Aí isso agora é medida de fé, ok? Eu tenho para mim que se cumpre aqui o que disse o apóstolo Paulo. Ele escolheu as coisas que não são loucas. Eu vou falar um negócio que talvez você não crê agora, mas o futuro vai revelar. Você está sentado do lado de gente que porque mora onde você mora, que porque ganha igual ou menos do que você recebe, você pensa, com fulano não tem como. Só que o Jesus que usa a estrutura, se eu fosse você, eu estava dizendo pelo menos um glória a Deus. Você sabe por quê? Ele está aqui nessa noite confirmando o nosso chamado, confirmando o nosso ministério, confirmando a potência da unção que Ele te entregou. Ainda que você esteja na sua fragilidade, ainda que você esteja na sua vulnerabilidade, só que Ele está dizendo, sabe qual é a marca que você não vai afundar? Antes de te mandar ir profundo, eu já te estruturei no raso. Antes de te mandar para o profundo, eu já te visitei na sua pequenez. Irmão, quando Jesus entrou no barco de Pedro, não foi quando ele estava no alto mar. Jesus entrou no barco de Pedro quando ele ainda estava na beira.
fúria, quando você lembra do teu encontro, quando você lembra do teu chamado, quando você lembra das promessas que Ele te entregou, você diz: eu era só um menino, eu era só uma menina, eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Aí quando Ele diz: agora vai mais profundo, você pensa: eu não tenho como, minha estrutura não tem como, minha conta bancária não tem como, minha estrutura familiar não tem como. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu entrei quando você ainda estava no raso, para garantir que no fundo você não teria risco de afundar. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma unção de empoderamento. Você vai sair daqui numa fúria, numa fome, numa sede, que o próximo passo é andar sobre as águas. O texto vai dizer que Jesus entra no barco de Pedro. O que Ele vai fazer no barco de Pedro? Quem lembra me ajuda. Ele pede o barco emprestado para quê? Para quê? Para pregar a palavra. Ele pede o barco para pregar. Então fala para mim, antes do barco de Pedro se encher de peixe, está sendo cheio de quê? Vambora, gente, não precisa de nenhuma revelação profunda não. O barco dele está sendo cheio de... É essa palavra que vai dar a estrutura que você precisa para ir mais profundo. Antes de vir o que evidencia, e agora eu encerro, a Eliseu, é por isso que é minha amiga, a Eliseu, a capa, a Pedro, os peixes, todo ministério, toda unção, todo chamado, aguarda um momento que evidencia aquilo que antes você só recebia no invisível. Já estava no seu coração, já estava na sua casa, já estava na sua família, já estava na sua mente. Olha para cá, já estava no seu imaginário. Eu estou pregando aqui agora e eu sinto o poder de Deus, estou debaixo do poder de Deus. E você está me vendo pregar aqui e você consegue se imaginar segurando o microfone, pregando, se mexendo, tendo seus trejeitos, seus jargões. Você se vê na virtude do Espírito. Quem olha para você pensa: nada a ver, tem boca mas não fala. Alguém olha para você e pensa que você é um ídolo. Tem olhos mas não veem, ouvidos mas né? Mas o Senhor está dizendo: não, Ele já está se vendo, está tudo ali, mas a evidência quem dou sou eu, o convite quem faz sou eu, as agendas relevantes quem dá sou eu, a sustentabilidade, tudo que diz respeito à evidência do seu chamado não depende só do quanto você crê, mas do tempo e da hora certa de Deus fazer acontecer. Até lá, o que eu faço? Deixa Ele pregar no teu barco. Por favor, me ajude a pregar essa mensagem. Fala para 2 ou 3 aí. Deixa Ele pregar no teu barco. Vamos, diga para os 3. Você só falou para 1, vai. Deixa Ele pregar no teu barco. Deixa Ele pregar no teu barco. Deixa Ele pregar no teu barco. Rapaz, Jesus está pregando no seco. O que tem no barco? A rede está sendo lavada, não está no barco. O peixe ninguém pegou. Está vazio, está pronto para se encher de palavra. Porque se tem rede, ocupa espaço. Se tem peixe, nem ali Pedro estava naquela manhã. Já estava em casa há muito tempo. Percebe por que ele está esvaziando todos os recursos no seu entorno? Ele vai preencher cada canto vazio da tua alma. Ele vai preencher. O que eu estou falando agora, eu falo debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. Ele vai preencher cada canto frustrado da sua casa. Eu vou mais além. Quem não crê, coma menos. Mas quem crê, peça porção dobrada. Ele vai preencher cada prejuízo financeiro que te envergonhou na tua família. Ele vai preencher cada área de escassez. Ele vai preencher cada madrugada de trabalho que não compensou, cada lágrima que não obteve resposta, cada dor. Ele vai preencher cada minuto que foi usado fazendo o que você
você achou que era chamado para fazer, mas não era. Ele vai contabilizar as horas extras, as horas perdidas, e Ele vai trazer uma evidência. Ele vai preencher cada cantinho da sua estrutura. Poderia dizer aqui, de polpa a proa. Aleluia! Aí ele vai descer. Escute. Aí ele vai descer. Vai liberar o barco. Fala assim comigo. Liberou o barco. No início do ministério, Jesus é âncora. Jesus é âncora. Ele garante a estabilidade no raso. Ele garante o nosso tempo no raso. Eu poderia dizer aqui pelo texto que Jesus nesse momento está sendo a âncora do barco. Não é isso? Só que ele vai liberar o barco. E essa parte é apavorante, fase 2 do ministério. A hora que você para de ouvir de fora do barco que ele está usando, e ele libera teu barco para ser usado por você com as suas habilidades. E aí o medo volta. Você já estava quase inspirado pela pregação da palavra, mas aí o medo volta. Porque você entende que ele vai dar o leme na tua mão de novo. E aí nessa hora você fica, como é que eu vou fazer isso? Aí ele vai até Pedro e libera uma palavra. E aí agora eu vou usar a versão da King James, porque eu sempre uso a Almeida, mas hoje vai de King James, que ela está mais profunda. Jesus disse então assim a eles: veleje no profundo. Ai, gente, que nervoso. Sabe o dia que tu prega e Jesus está dizendo: estou falando contigo. Veleje no profundo. Aí ele: olha, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por meio da tua palavra nós vamos lançar o arrastão. Essa é mais ou menos a versão da King James. Aí ele volta para o barco. E isso sempre mexe comigo. Mesmo barco, mesma rede, mesmo mar. É complicado no ministério quando tudo que você espera de Deus é um vai, mas Ele diz: voltai. Eu acabei de vir de lá, não tem nada. Mas por meio, em outras versões, porque mandas. Vou lançar a rede. Aí ele entra no barco, leva a rede que tinha acabado de ser lavada. Vai no mais profundo. O que isso significa? Significa que agora pela palavra ele foi um pouco mais além de onde ele estava antes. Eu tenho para mim que a profundidade também pode comprometer a estrutura do barco. A maré é diferente de um metro para o outro. Todavia ele lança o arrastão, lança a rede e ele puxa. E por muitos anos eu imaginava que o barco quase ia a pique pela puxada, pela tração da rede. Mas não, a rede aguentou levantar o peixe na superfície das águas. O problema não foi fazer o peixe subir. O problema foi encontrar lugar no barco para colocar eles. Duas verdades nesse contexto. Primeira, não é difícil a gente crer que Jesus tem para a gente tudo que Ele diz que tem com a gente. Difícil é trazer para a superfície. Vira para o teu vizinho só para ele entender e fala assim para ele: já está na rede. Já está na rede hoje pode ser compreendido dubiamente, então eu vou explicar, né? Já está na rede é uma parada que viraliza. Você pode dizer assim: cara, já está na rede. Imagina um vídeo que você quer que saia rápido, mas alguém diz: já está na rede. O que significa? Não pode mais ser tirado. Então veja, o já está na rede aqui para Pedro é o seguinte: tudo que falou já entrou aqui na rede, já está no arrastão. Agora ou você solta e perde a rede,
ou você puxa e tende a perder o barco. Olha o desafio. Terceira fase do ministério e eu encerro nela. Vamos por eliminação. O que é mais caro? A rede ou os peixes? Oi? A carga, não é? Os peixes. Vamos chamar de carga. O que é mais caro? A carga ou a rede? A carga. Então, quando a rede começa a se romper, o que Pedro faz? Larga a rede? Continua puxando, porque ele sabe que a quantidade de peixes ali compra outra rede. Então vamos de novo. O que é mais caro? A rede ou os peixes? Esquece o peixe, porque se tivesse menos peixe não valia a rede. Vamos falar a carga. O que é mais caro? A carga ou a rede? A carga. A carga compra a rede. A carga paga mais um bocado de outras redes se aquela rasgar. Então ela começa a romper, diz o texto, mas ele continua, porque a carga vale. Se é profético, quem tiver ligado vai entender. Quem não tiver, eu não posso explicar tudo. Olha para quem está do teu lado e diga: a carga vale. Vamos, diga com mais fé. Diga: a carga vale. A carga vale. Tem coisa que a gente suporta, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é ungido, não. É porque a carga vale. Vamos parar de hipocrisia e vamos falar a verdade. A carga vale, irmão. Tu não está com esse homem só porque ele é bonito e cheiroso, não. Porque tem dia que ele fede mais do que gambá. Mas é porque quando você pensa no todo, você diz: vale. Carga vale. É um combo. Então você segura a rede, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só que o texto vai dizer que agora que já subiu com os peixes, já subiu. O que é isso? Já começou a aparecer evidência do teu futuro, do teu ministério, do que Deus falou. Talvez você está até hoje aqui um pouco desanimado com coisas que você queria ver e não viu, queria ter e não teve. Mas se você lembrar onde você estava e aonde você está, o que você já teve e o que você tem, irmão, Deus já evidenciou coisa dessa. Não, eu estou mentindo, irmão? Irmão, minha canela era russa embielada. Essa menina aqui, quando eu conheci, tinha um vestido jeans e uma sapatilha de pano. Tô mentindo? Eu tô mentindo? Não esqueço. A Bíblia manda a gente tomar a nossa cama e andar com ela. Menina! Então tem coisa que você está vendo que Deus está falando lá na frente? Tem. Mas se eu parar para olhar o que Deus já fez até aqui, é muito. Olha para o teu irmão e fala: já tem muito peixe aí nesse barco. Já teve cada garopa nesse barco, cada namorado, cada dourado. Fala o nome de um peixe aqui. Cada tambaqui, cada tucunaré. Não é? Tem peixe. Fala pro vizinho: esse barco tem peixe. Esse barco tem peixe. Só que não era 1, 2 ou 3. Era a carga toda. Sabe que rede sugere esse texto? E por isso a versão na King James é arrastão. É o tipo de rede que tem um pêndulo na ponta, que depois que ela pega a quantidade de peixes, olha o que Deus faz. Ela se fecha no fundo. Então, ou você perde a rede e libera a carga, ou você só tem a opção de puxar. Só que tem um lance: se a rede fosse aberta, puxava só um pouco, caía uma metade e levava a outra metade. Só que a rede é de arrastão, ela fecha no fundo. Eu estou achando graça, porque Deus te trouxe hoje aqui para dizer: tu está tentando ver se a rede fica mais leve para você botar no barco. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não vai perder nada, vai entrar tudo. E você vai ficar com a carga toda. Meu Deus, me ajuda a pregar, me ajuda pelo amor de Deus. Olha para o vizinho aí e fala: você vai ficar com a carga toda. Já era, essa rede é de arrastão. Você vai ficar com a... Não vai se perder ninguém da tua casa. Não vai se perder nenhuma de todas as palavras que o Senhor liberou a teu respeito. É rede de arrastão. Fechou o fundo. Fechou o fundo. Fechou. Fechou o fundo. Sabe ralo quando fecha? Fechou.
E agora que a rede está rasgando, como é que eu vou botar essa peixada toda para dentro? Aí você vê. Por que Lucas faz questão de dizer que ele viu? Aí eu te pergunto, será que de fato não tem nada a ver com porção dobrada? Vê que tudo que Deus mandou entrar na rede de Pedro não cabia só no barco dele? Ele precisava de mais um? Chamado é assim: Deus vai usar teu barco, vai encher a tua rede, mas na hora de pegar a carga, você vai dividir com todo mundo que tiver emparelhado no seu barco. Fala para o vizinho, começa comigo. Fala para ele, começa comigo. E termina com nós dois, nós três, nós quatro, nós cinco, nós seis. Quantos estiverem debaixo da mesma palavra, também vão receber uma carga pesada, uma carga coerente, uma carga que não se perderá. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus, posso ouvir um aleluia. Deus está esperando quem nessa noite tem coragem de levantar a mão e dizer: eu não abro mão da carga, eu não abro mão da carga. A carga vale a pena. Deus me trouxe nessa noite para dizer isso para vocês que vieram nesse culto, fechando essa noite como resposta a questões que andavam mal resolvidas na tua mente, no teu chamado, no teu ministério. Você pensa assim: se eu diminuir tal coisa, se eu deixar de fazer tal coisa, Deus está dizendo, está tudo na rede e eu já fechei o fundo. Eu vou falar como Deus está mandando. Para você que pensava que o sucesso estava em aliviar a carga, Deus te trouxe hoje aqui para dizer: a carga vai seguir pesada mesmo. Eu não vou aliviar a carga, vou falar como o Senhor está me mandando dizer. E assim me manda dizer ao Senhor para aqueles a quem Ele já entrou no barco e fez um chamado e escolheu para uma obra. Deus te trouxe essa noite para dizer: eu não vou aliviar a carga, ela é preciosa demais para você devolver ao mar. Não vai ter alívio de carga. Camila, se não vai ter alívio de carga, o que vai ter? Multiplicação de barco. Ai, Jesus. Ei, sabe o que eu acho incrível? Jesus não disse aos 2 barcos: voltai ao mar alto. Jesus só disse para um. Só para um. Mas parece que o outro não foi, mas está olhando pela palavra, só esperando o sinal. Tem gente que nunca vai ter a estrutura que você teve. Por isso você foi escolhido, porque Deus preparou a sua estrutura para aguentar o arrastão e a tração dessa rede. Escute. Só que eles estão só esperando o sinal. É gente que não pode fazer o que você faz, mas está autorizado a te ajudar a fazer o que Deus fez. Aí Pedro faz o sinal, irmãos, e sem esse sinal, aquela carga não teria acomodação, por mais que ela pertencesse ao ministério, à vida e ao barco de Pedro. E olhando ali para Gabi, vendo a Liane do lado, eu penso: o barco é seu, mas o barco vizinho que ajuda a botar a carga é a Liane, é o barco que está do lado. Eu estou aqui pregando e eu vejo como a Maraísa facilita meu caminho. Irmãos, está por ouvido, Maraísa, porque você não vai ter mais aumento esse ano. Mas eu fico olhando, eu digo: rapaz, tem o que Deus faz comigo, não faz com a Maraísa. Mas o que Deus faz no ministério que me confiou, através da vida da Maraísa, eu não faço sozinha, nem que eu tenha unção até o último fio de cabelo. É o barco que ouviu a palavra e está só esperando o cumprimento dela. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando Jesus chegou, não viu ele viu a praia, viu os outros barcos, viu a multidão faminta. Camila, eu não atendi ainda, vai entender? Deus está dizendo: não alivie a carga, porque eu não vou diminuir a carga.
carga. Eu vou aumentar a estrutura do teu ministério. Eu vou aumentar a estrutura da tua igreja. Eu vou aumentar a estrutura da tua família. Porque o que você carrega vai desdobrar-se em uma multidão. Segura a mão do vizinho e fala para ele: meu barco está aqui. Fala para ele: meu barco está aqui. Fala para ele: enquanto eu estiver aqui, essa carga não afunda o seu barco. Não vai afundar. Não vai afundar. Não vai afundar. Sacode alguém e diga: não vai afundar, pastor. Não vai afundar, pastora. Não vai afundar. Quando Deus não diminui a carga, é porque Ele já planejou a estrutura dos barcos. O texto diz que eles vão, o outro. Para com esse negócio. Ai, que eu sou profeta, que eu ando sozinho, que eu não tenho ninguém, que eu e Deus é maioria. Irmãos, Deus sempre passará por pessoas para ampliar o raio de atuação do seu uso. Sempre. 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 A visão da igreja não é uma visão de heróis. A visão da igreja é uma visão de unidade coletiva. Em nome de Jesus, ainda este ano, no ano de 2025, Deus vai emparelhar embarcações que não vão te inspirar a desistir da carga, mas vão te inspirar a acomodar toda ela na estrutura que Deus escolheu, os barcos. Ele sai dali, peixes no barco, homens no barco, barcos na margem, carga capturada, tudo redondo. Estalou. Teve terapia no processo? Teve. Teve remédio tarja preta quando a água começou a entrar? Teve. Teve crise? Teve. Teve discussão? Teve, porque o barco estala, a água entra, é normal. Mas não vai afundar. O texto diz assim, ó: e o barco quase foi a pique. Fala comigo, quase. Eita, que se a gente fizer a retrospectiva de 2025, hein? A gente vai terminar dizendo: e quase foi a pique. Mas aí eu te pergunto, foi a pique? Porque um quase é apenas uma ameaça de algo que não pode ser cumprido. O que será cumprido é a palavra e não é a ameaça. Eu vou repetir isso de novo, quem tem ouvidos ouça. O que será cumprido é a palavra e não a ameaça. Agora tudo no lugar, peixes acomodados, todo mundo feliz. Pedro maravilhado. Foi a maior experiência com o poder de Deus que ele já teve quanto homem vivo na terra. Depois ele viveu muito mais, mas essa foi a primeira. Foi o primeiro relacionamento com a manifestação física do poder de Deus aqui na terra. Ficou impactado e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É mesmo? Imagina, ainda bem que Jesus é Jesus, porque se fosse eu ia dizer: não diga. Sério, pecador? Ih. Ele já sabia quem Pedro era, sim ou não? Era Pedro que ainda não sabia quem ele seria. Ei! Jesus vai curar uma emoção sua agora. Diante de Deus eu falo isso, é agora. Você diz: Deus, eu não posso, por causa de quem eu sou. E Deus diz: você pode. Por duas coisas. Primeiro, por causa de quem eu sou, e por causa de quem eu farei você ser. Eu não vejo quem você é, eu já vejo quem você será. Você diz: Senhor, hoje não dá. Esse era o meu caso na minha adolescência. Minha mãe conheceu Jesus, a gente não queria saber de nada com ele, porque ela mudou muito depois dele, e a gente não queria aquela loucura, e chamava o evangelho de lavagem cerebral. Então minha mãe obrigava-me a ir para o culto na quarta e no domingo. Mas eu não gostava, eu não queria ir no culto. Mas eu ia porque minha mãe mandava. Só que aí ouvindo uma palavra, ouvindo uma outra coisa ali, aqui, aí foi o que eu falei: o poder de Deus é atraente.
renúncia opcional. A poder de Deus não tem como. Eu ia no culto, daqui a pouco eu estava chorando, sentindo a presença dele. Eu disse, meu Deus, ele é muito bom, né? Eu chorava, eu dizia assim, eu te amo. Aí o pastor fazia o apelo e dizia assim, quem quer entregar a vida para Cristo? Eu chorando. Eu dizia, ai Senhor, eu te amo, mas eu não posso, olha aí como é que eu estou. No dia que eu entreguei a vida para Cristo, eu fui para a igreja com a roupa do baile. Porque o baile era todo sábado, eu ia para a igreja todo domingo. Mas teve um baile especial. E esse baile saiu do sábado e foi para o domingo e era dia de culto. Aí eu e minha mãe, em casa brigando assim, né? Não brigava com a minha mãe porque não dava tempo para isso, né? Mas era uma forma de dizer, tentando argumentar. E aí minha mãe, eu dizia, mãe, eu não vou para a igreja hoje. Ela dizia, você vai para a igreja, eu não vou, você vai, eu não vou. E aí eu falei assim, ok, então, eu vou, mas eu vou com a roupa do baile. Ela disse, vai do jeito que você quiser. Tá bom. Aí fui, sentei literalmente no último banco da igreja, porque eu fui com uma bermudinha samba canção, meu croppedzinho do piu-piu, barriga de fora, e eu tinha aquele barrigão de verme. Você não tem noção da visão, você não tem noção da visão. Meu tênisinho todo encamuçado, que na época era moda. Falei, quando o culto acabar, vou direto pro baile, não posso perder o baile hoje. Aí eu olhava pro relógio da parede, meu Deus do céu, dava 11, mas não dava 9. E todo culto eu dizia, ô Senhor, eu te amo, mas eu olhava para quem eu sou, entendeu? E aí eu dizia, eu não posso. E aí todo culto, eu falava para o Senhor assim na minha mente, quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Mas aí um dia, o pastor pregou João 15, e aí ele disse que Jesus falou assim, ora, sem mim, nada podeis fazer. Eu ouvi, quem falou isso? Jesus falou. Ora, sem mim nada podeis fazer. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí, estou eu na minha mente dizendo, quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Aí o Espírito Santo, pela revelação da palavra, disse para mim, quando você vier aqui. Aí a minha mente começou, né? Será? Eu estava igual Pedro. Eu queria ir, eu amei o que eu vi, amei o que eu experimentei, mas eu dizia, afasta-te, porque eu tenho o baile daqui a pouco. Afasta-te, porque eu sou pecador. Afasta-te, porque eu venho para a igreja, mas daqui a pouco eu tenho que dar um trago. Afasta-te, porque eu venho para o culto, mas no final de semana eu não fico sem minhas caixinhas de cerveja. Afasta-te, tem alguém aqui chamado, mas que tem dito para Deus ao longo de todo o ano, afasta-te, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E Jesus está te olhando dizendo, e tu acha que eu não sabia disso quando eu te chamei? Eu sei que nesse dia eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu peguei o corredor da igreja, era uma igreja batista tradicional, daquela bem silenciosa. Não se falava glória nem aleluia. Vai eu pelo meio do corredor, irmão. Daquele jeito que eu te falei. No dia que eu entreguei a vida para Cristo, eu me lembro de entregar eu e mais duas senhoras, bem velhinha, como quem diz assim, aquelas estão entregando, porque, né? Mas essa aqui não deve estar entendendo, eu sei lá o que o povo pensou. Eu sei que naquele dia, depois de ter a consciência do que eu estava fazendo, a emoção foi embora na hora. E desde então eu aprendi que salvação não é emoção, é decisão. Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu disse para minha irmã mais velha, que era minha parceira de eventos. Eu disse para ela assim, Elaine, tu não acredita o que eu fiz hoje? Assim, chateada. O quê? Ela sabia que eu ia para a igreja sempre. Veja, eu ia para a igreja sempre. Eu ia para todos os cultos sempre. Veja o poder da confissão pública de fé, irmão. Fazia mais de 1 ano que eu frequentava a igreja sempre, mas minha vida não mudava. Porque o que muda não é o que os outros dizem que você tem que fazer, é quando você entende o que você tem que fazer. Confessar a Jesus é mais do que um rito de fé. É um decreto nas regiões espirituais que muda a sua vida para sempre. Quando nós entregamos a vida para Cristo, minha família não conhecia nada de Jesus. Antes da minha mãe conhecer Jesus, Jesus era um bonequinho numa manjedoura que a gente via na frente da igreja católica Sagrada Família, lá na Posse, quando eu passava na frente da igreja. Não se falava, o mundo não conhece Jesus, o mundo conhece Deus. Deus te abençoe, vai com Deus, vem com Deus. Jesus, o mundo não conhece.
Estou falando de mundo, tá? Lá em casa não era parceiro do evangelho, era mundo. Mundo. Acordava de manhã, o som já era. É coisa séria. Estou falando de mundo. Minha mãe não era amiga do evangelho. Não, minha mãe era do outro negócio. Minha mãe era... Falando de mundo. E a gente não tinha essa noção de quem era Cristo. Nós não tínhamos. Estou falando de nós. Mas quando nós fizemos nossa confissão de fé, não havia nascido na minha casa que conhecesse ao Senhor. Hoje, não há nascido na minha casa que não tenha sido consagrado no altar do Senhor. O poder de uma confissão. É por isso que Deus olhava para Abraão e não via um homem, via uma nação. Não via um homem, via uma geração. Cheguei em casa e falei: Elane, tu não acredito o que eu fiz hoje. Chateada. Como quem diz assim, dei mole. Aí ela: o que foi? Falei: aceitei Jesus, cara. Ela: cara, você tá maluca? Como quem diz assim, isso é muito sério. Falta 2 semanas pro carnaval. Eu falei: você acha que eu tô triste por quê? Arrasada. Falei: ah, cara, vai dar não. Falei: ó, vamos fazer um combinado? Eu vou pular o carnaval. Quando eu voltar eu batizo. Fez-se silêncio no céu. Tentei pular o carnaval e fui. Fechamos uma casa 14 dias. Eu, minha irmã e mais 7 da nossa trupe. Vai ser top, vai ser demais. Primeiro dia, primeiro trio, maior cantora. Vai ser muito bom hoje, vai ser demais. Só que nessa que eu estou me arrumando para sair, eu sinto um esvaziamento de algo que eu tinha sido preenchido e eu nem sabia. Do que você está falando, Camila? De uma paz que eu só senti quando ela começou a sair. Porque na hora que eu vim entregar a vida para Jesus, eu não senti nada disso não. Esse negócio do choro que o povo sente, de arrepio, de não sei o que, eu não senti nada disso não. Só que o que eu senti quando eu estava me afastando da presença de Deus, eu sabia que não tinha em mim antes de eu ter me aproximado. Mano do céu, começou a me dar um desespero, pastora. Uma angústia, um conflito na minha alma. Já comecei a botar minha fantasia toda estranha. Minha irmã: e aí, tá tudo bem? Tá, tudo bem, vamos embora. E meu coração já acelerado. Uma sensação de estar literalmente entre o céu e o inferno. E sentindo que eu estava indo para o inferno. Mas não era nenhum trauma ou emoção psicológica. Era simplesmente a ausência de um sentimento que havia me preenchido. Só que nunca me invadiu. Então eu não sabia que eu não tinha, até que eu comecei a perder o que eu tinha e não sabia. A paz que excede todo entendimento, a angústia voltou. E eu identifiquei alguma coisa. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, e nisso eu estou no carro. Tem alguma coisa errada e eu estou angustiada, e nisso eu estou no trio. Tem alguma coisa errada, eu estou angustiada e eu já estou no meio da praça. O trio está cantando, a corda do abadá está em volta e a gente está no meio. Nego está se pegando e eu estou ali angustiada. E então o Espírito Santo me deu clareza. Ele não compactua das coisas que você compactua. Então você tem que fazer uma escolha. E ali naquela hora eu entendi exatamente qual era a escolha que eu queria fazer. Porque o que eu havia sentido com ele, eu nunca mais poderia viver sem sentir sem ele. Virei para minha irmã, no melhor momento da festa de quem estava ali, não minha. Começou a armar um temporal, daqui a pouco um trovão veio no céu, nunca mais eu vou esquecer. Irmão, quando você já está angustiado e troveja, a angústia aumenta. Eu estava angustiada, quando trovejou, a angústia aumentou. Eu virei para minha irmã, peguei ela no braço na hora e falei: vamos embora, cara, Jesus está voltando. Diante de Deus, eu estou aqui no altar, em Deus fala a verdade, não minto. Falei: Elane, vamos embora que Jesus está voltando. Eu estou sentindo na minha alma, é o apocalipse. Comecei a pregar. Comecei a falar. Eu perturbei tanto a minha irmã, eu perturbei tanto aquele grupo, que a gente tinha ficado na casa para fechar por muitos dias. Eu me lembro de dar coisa que está no isopor e tal, e todo mundo entrar no carro e vir embora, porque eu comecei a compartilhar com eles a sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer. Acabou o carnaval de geral, fui-me embora. Primeira coisa que eu fiz quando eu voltei no outro dia de manhã, eu fui para a igreja, procurei o pastor, não era dia de culto. E aí eu disse para ele: eu quero me batizar. Aí ele falou: ó, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo.
Era uma outra escola, né? Não pode isso, não pode isso, não pode... Rapaz, ele falou tudo. Eu só perguntei, pode respirar? Pode, então eu vou batizar. Então me batiza, me bota aí no próximo batismo. Batizei. Quando eu batizei, cheguei em casa. E aí nesse dia eu não precisei contar para os meus vizinhos o que eu tinha feito, porque minha família estava no batismo, eu não precisava contar. Mas eu me lembro que os meus vizinhos entravam lá em casa e olhavam para mim, diante do Senhor. Eu me lembro da minha vizinha da frente, entrar lá em casa porque era almoço de domingo em comemoração ao batismo, e se ela sentiu o cheiro da comida ela ia. E ela entrar, ela não saber que eu tinha sido batizada, e ela olhar para mim e falar, você está diferente? Diante do Senhor. E eu dizia, o que foi? Eu não sei, mas você está diferente. Nunca mais eu esqueço. Ela falou assim, tem uma áurea em você, uma energia, tem uma coisa diferente ali. Eu comecei a chorar e eu entendia, o Espírito Santo está me enchendo da sua presença, a ponto de que as pessoas estão percebendo que algo mudou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Era isso que Pedro precisava entender. Pedro, não é por causa de você, é por causa de mim. E o que cabe a mim? A decisão, a escolha. Eu aceito esse chamado, eu aceito esse ministério. Jesus não vai te obrigar. Ele não disse para nenhum daqueles que ele escolheu, você é obrigado. Não. Ele chamou. Quem entendesse o chamado, vinha. E é isso que ele está fazendo com algumas pessoas aqui agora. Preste atenção. Eu vou pedir você para ficar de pé agora, mas eu quero repreender agora um efeito natural de ficar de pé no final do culto. Não sei se é um espírito, se é o que minha avó chamava de bicho carpinteiro. Na hora que a gente fala, fica de pé. Mano, olha pra cá. Você ficou até agora, cara. Você não vê que é uma loucura isso? Não, Camila, mas é porque já deu. Meu irmão, já deu tua hora 9h40. Se fosse pra levantar, tu saía 10 horas. Quando você deu 10 horas, você vai, loucura, vou embora. Fazia mais sentido. Aí agora que a gente vai orar, para o culto terminar, você levanta e quer sair disparado. Eu queria te falar que a igreja não está pegando fogo, que 5 minutos ou 10 lá fora não muda nada, mas aqui dentro pode mudar até anos da sua trajetória. Então não se apresse em sair da presença do Senhor. Ah, Camila, mas é que eu estou achando que já está aumentando a carga. Aguenta ela, não desfaz dela não. Fecha ela até o final. Fica até o amém. Contudo, se você precisar sair, não, Camila, recebi um zap agora, está pegando fogo, e a tua ida até lá vai diminuir a chama, aí você vai. Eu quero dar uma oportunidade agora para quem sabe que tem um chamado, tem um ministério, mas não está conseguindo olhar para Cristo, só está conseguindo olhar para si mesmo e dizer, eu não posso agora, eu não tenho condições agora, e Deus me trouxe aqui para poder dizer para você, olha para mim, diz o Senhor. Eu já vejo quem você será, mesmo que você só veja agora quem é. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, e tem muito mais. Fala aí pro vizinho, a porção é dobrada. Teu chamado é grande, hein? Teu chamado é grande. O que Deus tem com você é grande, hein? Só que requer uma decisão pessoal. E ela é sua. Toda a igreja de pé agora, em nome de Jesus. Camila, é comigo que Deus está falando desde o início do culto. Já tem um tempo que eu sinto um incômodo de vir à igreja e não tomar uma decisão, não me reconciliar com Cristo. Às vezes eu até tento fingir que está tudo bem, tipo assim, eu não estou pecando nenhum pecado, eu não estou devendo nada a ninguém, não estou me prostituindo, não estou fazendo nada errado, então eu não preciso levantar minha mão, confessar, nada disso. Deus sabe, mas não concorda. Não fui eu, nem a igreja, nem padre, nem pastor que inventou isso. Foi Jesus Cristo que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu.
Mas aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos. Veja, a maioria das pessoas que amam ao Senhor não seguem Ele, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha. Por isso a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Não é a pessoa que tem como característica do temperamento a timidez. Não, o tímido aqui é aquela pessoa que sabe que precisa se consertar com Deus, mas deixa a vergonha impedir a sua decisão. Não tenha vergonha de se consertar, de se reconciliar. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se você é essa pessoa, nós queremos ser os barcos ao seu lado, para te ajudar a botar a carga para dentro, porque ela é preciosa demais para você perder tudo que Deus tem para você, por causa de vergonha de quem você é, do que você fez, de onde você andou. Está na hora de aceitar seu chamado. A igreja usa o último fôlego que tem para interceder agora. Comece a orar, igreja. Senhor, aonde houver uma vida aqui a quem o Senhor tem chamado, aonde houver uma vida aqui a quem o teu Espírito tem esclarecido a tua obra na vida dele ou dela, nós pedimos, chama pelo nome, toca no coração, toca na mente, joga por terra todo rótulo, todo sofisma do inimigo cai por terra agora, toda covardia cai por terra agora. Traz de volta o que se perdeu, traz para perto o que está longe. É 1, a igreja orando. 2, Camila, sou eu, Deus está falando comigo. 2,5, quando eu disser 3, se é você, você vai levantar a sua mão e eu vou reconhecer nisso a sua confissão pública de fé. Se é você, 3, levanta a tua mão se você se afastou e quer voltar, se você estava distante e quer reconciliar. Vocês que levantaram a mão, só vocês que levantaram a mão, tem coragem de se espremer aqui na frente no altar? Tem coragem de vir aqui na frente? Se tem, pode pedir licença, sai do teu lugar e chegue o mais perto que você puder. Vocês empurram só um pouquinho a cadeira para trás, me ajuda, só um pouquinho, só um pouquinho. Isso, vem. Coragem. Não é para vir aqui na frente receber oração, só é para vir quem está afastado, distante. Camila, sou eu, eu tenho que me consertar, eu me afastei. Camila, eu me desviei. Camila, eu sempre venho à igreja, mas eu nunca fiz uma aliança com o Senhor. Então você está como eu estive. A vida não muda porque você vem, a vida muda quando você decide fazer uma aliança com Ele. Se você é essa pessoa, ainda tem espaço aqui para você. Você que levantou a mão, que tem coragem, sai do teu lugar e vem ao altar de Deus. Isso, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Você. Eu larguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Aqueles que comigo estão de mãos estendidas agora sobre a vida daqueles que aceitam o chamado à salvação, o chamado a perdão dos seus pecados e os chamados, Senhor, para um desejo espiritual cuja carne não pode mais prevalecer contra esse desejo. Por isso nós intercedemos e oramos agora por cada um deles, por cada uma delas, em nome de Jesus.
Aonde houver alguém que estendeu a mão, Senhor, que está aqui agora no teu altar, nos corredores, de joelho ou em pé, te clamando, nós concordamos agora. Tua palavra diz que tudo que nós ligamos na terra, o Senhor ligará aí no céu. E tudo que o Senhor ligar aí no céu, está ligado aqui na terra. Nós ligamos agora o perdão dos seus pecados. Cobre eles com teu sangue. Apaga a transgressão, toda a sentença do inferno, toda ameaça cai por terra agora. Toda acusação vencida e sem força, agora mesmo, em nome de Jesus, saia da vida deles. Escreve os seus nomes no livro da vida. Torna a dar a alegria da salvação para aqueles que estão retornando. E enche do teu espírito e de alegria aqueles que estão te confessando pela primeira vez. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, você que está no altar: Senhor, eu te confesso que a minha alma pertence. Vamos, igreja, vamos ajudá-lo. Que a minha alma pertence ao Senhor Jesus. Me recebe. E que a minha vida seja para a glória do teu nome, todos os dias, a partir de agora, para sempre, enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Diga amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Tem gente com coragem para sair do lugar e ser o barco vizinho? Sai do lugar e dá um abraço em quem está aqui na frente. Quem puder, abraça o coleguinha aí do lado. Abraça ele, abraça ela. Homens com homens, mulheres com mulheres. Procura alguém, dá um abraço nele aí, dá um abraço nela, por favor. Sai do teu lugar, mova-se em direção a alguém. Abrace essa pessoa, abrace a ela, abrace ela, abrace ela. Diga, a carga não vai ser aliviada, mas a estrutura